Eu sempre falo nos bate-papos com os educandos, etc., né, que a história da África não é a história da escravidão, mas a história do Brasil é a história da escravidão. Né? Por exemplo, hoje, quando eu vou falar sobre trabalho de escravizados no Brasil, né, eu começo falando não, né, dando, né, algumas aulas, né, falando sobre os grandes reinos que existiam na África antes da chegada dos europeus. Tá? De Mali, de Gana, de Songhai, Monotapa, sabe? Zimbábue, uma série de reinos antes da chegada. E depois que eu falo da expansão marítima, porque eu vou entrar nessa questão da escravidão africana para cá, né? A escravidão indígena também, se fala também sobre escravidão indígena. Então, assim, o Brasil foi formado com o trabalho escravo, né? São quase 4 séculos, né? O primeiro carregamento de pessoas escravizadas aqui é de 1535, né? E o último carregamento de pessoas escravizadas de navio é 1853, né? 3 anos após a abolição do tráfico, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz. A gente não pode confundir, né, o fim do tráfico de escravo com o fim do trabalho escravo. Tá? Então, o fim do tráfico oficialmente foi em 1850. O fim da escravidão oficial, né, foi 38 anos depois, foi em 1888, já no final do século XIX. Tá? Para você ver como o Brasil dependia tanto do trabalho escravo, né? Toda a riqueza foi montado um sistema escravista aqui no Brasil. Tá? O modelo econômico é um sistema escravista. Tá? Quem podia ter um escravo, uma escrava teria um escravizado. Tá? Inclusive até um ex-escravo. Tá? Foi um sistema que foi criado. Tá? Por que a escravidão aqui no Brasil demorou tanto tempo para acabar? Porque o Brasil foi o último país da América a acabar com o trabalho escravo. Porque tinha muita gente tinha escravo. Tinha um escravo, 2 escravos, o cara tinha um barbeiro, o cara tinha uma mulher para vender quitute, chamado estado de ganho, né? Vai ter exame de leite, né? O cara comprava uma mulher, e a mulher tinha uma mulher, né, escravizada, e aí ele alugava essa mulher. Alugava para, né, amamentar, né, filho de mulheres brancas, etc. Né? Então a renda dele era essa mulher, né, escravizada. Tá? Então assim, o Brasil sempre exportou a sobremesa dos países ricos, açúcar, café, né, cacau. Então assim, vai ter períodos de grandes crises econômicas aqui no Brasil, tá? Porque era dependente do açúcar, por exemplo, depois do café. Então, assim, quando houve a independência da Bahia, em 1823, os portugueses eles são expulsos, uma boa parte vão embora da Bahia, Salvador, principalmente Salvador. Eles vão embora. E eles que organizavam o comércio aqui, o comércio de atacado e varejo, eram os portugueses ali, Conceição da Praia, Santo Antônio, tudo era dos portugueses. Então, vai ficar totalmente desorganizado o comércio. Tá? Então, assim, para muitas pessoas, né, o jeito de comer, né, no dia a dia era o seu escravo vendendo coisas, quitute, carregando pessoas, carregando mercadoria, etc. Né? Então, assim, foi montado um grande sistema escravista, né, que, né, boa parte dos escravizados irão para o campo, né, mas assim também uma parte considerável ficar na cidade. Então aqui em Salvador, em Recife, no Rio de Janeiro, São Paulo, boa parte daquela riqueza que você vê lá, aquelas belezas, né, em todos os sentidos, né, grandes construções, né, as grandes fortunas, foi feito no trabalho escravo. Eu sempre levo meus alunos ali na Vitória, né, Museu Costa Pinto, né, o Palacete das Artes, pessoas que ali é a Rua dos Ingleses, né? Ali é o bairro dos grandes traficantes ingleses. Olha o nome, o time, Esporte Clube Vitória, homenagem à Rainha Vitória. Tá? O bairro da Vitória. A Rainha Vitória foi uma das mulheres que liderou o Império Britânico, né? No imperialismo na África, na Ásia, etc. Então, assim, aquele bairro da Vitória moravam os grandes traficantes. Né? Agora há um movimento agora de estar denunciando essas pessoas, né? O Cunha Pereira
Marinho, o dono do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa da Misericórdia, um movimento agora de alguns historiadores mais jovens, mostrando como essas pessoas fizeram grandes fortunas, né, devido ao trabalho escravo. Então, assim, para você entender a história do Brasil, você precisa entender não só a história da Europa, né? Você tem que entender a história da Europa, você tem que entender a história da África, tá? E do Brasil no sentido dos índios também, da população indígena também. A gente fala do Quilombo de Palmares, mas houve a Confederação dos Tamoios, vários grupos indígenas que se juntaram para lutar contra os portugueses, né? Então, assim, agora que está se falando das mulheres escravizadas, a gente fala de Zumbi e Acotirena, de Dandara. Tá? Então, assim, você estudar a história do Brasil, você tem que casar essas três histórias: a história da Europa, dos índios aqui, dos nativos, e a história da África. Uma vez em Lisboa, eu passei por uma estátua de Cristóvão Colombo e Dom João, né? Aí eu falei, né, pô, Dom João, né, ele foi responsável pela fundação, né, Dom José, Dom João, são as estátuas assim, desses reis portugueses do século XVI e XVII, né. Aí comecei com taxistas, né, que eles, né, Dom José, ele organizou a fundação da cidade de Salvador, né, comecei a falar um pouco. Aí, sobre a história desses reis, etc., ele falou, pô, vocês estudam lá a história do Brasil ou a história de Portugal? Vocês são tanta idade que a gente aqui não sabe, né? Vasco da Gama é muito festejado aqui. Vasco da Gama nunca teve no Brasil. Ele conquistou a Índia, matou, escravizou na Índia. Você tem nome de rua, você tem estátua, você tem um time de futebol. Ele nunca teve aqui. Tá? Você vai em Barcelona, você vê estátuas enormes do Cristóvão Colombo, né? A gente até entende lá em Barcelona, né? Ajudou a Espanha a formar um grande império, etc., né? Mas, assim, não cabe, né? Eu vi uma entrevista de Bob Marley, estava falando que a educação da Jamaica também era bastante equivocada, né? Não estudava sobre Marcos Garvey, mas falava sobre Cristóvão Colombo, Marco Polo, umas coisas assim, né? Então, assim, você estudar a história, então, a pergunta que você me fez, né? Para você realmente conhecer a história do Brasil, você tem que estudar a história da história. Você falou de feminicídio, né? Você vê a relação dos senhores de escravos, de escravizados com os seus escravizados, né? Você vê a relação de violência sexual e outros tipos de violência psicológica, etc., separar os filhos, né? A ama de leite, não amamentar o seu filho para amamentar o filho do outro. Tá? Então, essa questão do patriarcal, a gente chama de patriarcalismo, né? O Brasil é muito machista, porque a sua formação foi patriarcal. Os portugueses fizeram isso. Tá? E o patriarcalismo é o quê? Os senhores, pequenos grandes patriarcas, os grandes homens, os senhores de escravos, né? Senhores de engenhos, né? O Brasil era bastante rural, etc., né? Enfim, então, você estudar uma história libertária, uma história real, você tem que sair desses parâmetros, um parâmetro eurocêntrico, né? Então você vem para a história da África, a história dos nativos, da população nativa, dos povos da terra, enfim. Então é uma coisa